Bom, olá a todos. Meu nome é Bernard Prado, eu sou oncologista clínico e dando continuidade então a esse curso para os trabalhadores da Casa Espírita sobre temas na área de saúde e a visão espírita sobre esses temas. Nós vamos discutir na aula de hoje um tema extremamente importante pela prevalência, pela incidência dessa doença, no caso, o câncer. Ou seja, nesse módulo de patologia, nós vamos discutir um pouco sobre o câncer e como explicar essa doença sob a ótica espírita. Então, na verdade, nessa aula, nós vamos traçar aí, vamos falar um pouco sobre aspectos gerais do câncer, dando uma visão médica, e depois, na segunda parte da aula, a gente vai discutir com vocês a visão espírita, então, dessa doença. E vocês vão observar que vamos traçar aí um paralelo entre as duas visões e vocês vão perceber que há uma interface grande entre a visão médica e a visão espírita também. E vamos falar um pouco sobre as implicações das duas visões, das duas visões sobre o câncer. Vamos dando continuidade. Então, na parte 1, como eu falei, a gente vai dar uma visão médica terrena do câncer, em que nós vamos falar um pouco sobre etimologia, conceito e a epidemiologia da doença, fatores de risco para o desenvolvimento do câncer, quais são os principais sinais e sintomas, o diagnóstico atual e o tratamento, para que vocês possam ter uma ideia, uma visão geral médica sobre essa doença. E aí, então, na parte 2, a gente vai tentar explicar a doença em si, não mais do ponto de vista médico, mas do ponto de vista espírita. E aí, a gente vai se fundamentar principalmente nas obras básicas, no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, para tentar explicar por que o câncer existe na Terra, quais as causas do câncer. Existe um objetivo, um proveito de as pessoas terem câncer durante a sua encarnação e qual o tratamento, então, do ponto de vista espírita, para essa doença tão prevalente, que traz tantas consequências negativas, né? Pelo menos sobre uma visão negativas para o paciente e para os familiares. Então, câncer, na verdade, é uma palavra que vem do latim, que significa caranguejo, e foi cunhada pelo médico romano Galeno, bastante tempo atrás, por conta da semelhança do tumor com o caranguejo, como vocês podem observar aí na figura. Então, os vasos sanguíneos lembrariam as patas aí do caranguejo, enquanto que a carcaça lembraria, então, o tumor em si. Como vocês podem observar, o tumor é uma estrutura hipervascularizada, em que há alterações dos vasos sanguíneos para alimentar aí as células tumorais. Por conta dessa semelhança, o médico romano, então, Galeno, cunhou essa palavra câncer, para denominar, então, essa doença. E do ponto de vista conceitual, câncer basicamente é uma multiplicação, resulta da multiplicação anormal de células do organismo, né? Geralmente desencadeada por uma interação de fatores ambientais, ou seja, fatores de risco como o estilo de vida dos indivíduos, das pessoas, e fatores genéticos herdados, no caso, né? Ou seja, fatores familiares. Vocês podem observar na figura a multiplicação da célula normal. As células, na verdade, estão em constante multiplicação, e são as células, então, que dão origem aos tecidos, e os tecidos, uma vez dão origem aos órgãos, né? Se ligam entre si para formar estruturas órgãos. Então, por exemplo, como o estômago, o fígado, pulmão e etc. No caso do câncer, há uma perda do controle do crescimento celular normal. As células, na verdade, estão constantemente controlando o seu próprio crescimento. Então, vocês observam na figura
a divisão celular normal na parte de cima ocorrendo. Quando há um defeito celular, a própria célula possui mecanismos ali para controlar esses defeitos, caso haja algum dano, e desencadear um processo que nós chamamos de apoptose, ou seja, de morte celular programada, né? São mecanismos de reparo, de defesa, para que células defeituosas não se multipliquem. No caso do câncer, o que acontece muitas vezes é que a célula adquire, então, mutações, que são alterações genéticas, uh, e por conta dessas alterações, a célula passa a adquirir uma característica de imortalidade. Ela foge dos mecanismos de defesa, dos mecanismos de reparo celular normal. Então, essa célula então anormal agora se multiplica indeterminadamente, indefinidamente, dando origem então aos tumores, a conjuntos celulares que vão então dar origem aos chamados tumores, né? Então, o câncer possui sinônimos. Neoplasia maligna é o mesmo que câncer, tumor maligno é o mesmo que câncer, obviamente a palavra mais comum aí, mais corriqueira, a palavra câncer, né? São características gerais da célula maligna, como eu havia falado, essa multiplicação constante, as células se proliferam, tendem a invadir outros órgãos, outros tecidos, a migrar para órgãos distantes, e aí, no caso, é o que se chama de metástase, e, como eu falei, também escapar dos mecanismos de defesa do próprio organismo, adquire, então, essa característica de imortalidade, aquele mecanismo de proteção em que a célula morre porque identificou defeitos, alterações adquiridas por conta dessa interação entre fatores ambientais e genéticos. Ela perde essa capacidade e passa a se multiplicar, então, indefinidamente. Na figura ao lado, vocês podem observar alguns órgãos que podem ser acometidos por cânceres, né? Então, pulmão, estômago, etc. E as metástases, que são, na verdade, as células que se deslocaram para outros órgãos, e virtualmente qualquer órgão pode ser afetado pelo câncer e pelas metástases também. Obviamente que nós temos características de cada um desses cânceres. Alguns têm uma afinidade maior por enviar células metastáticas para um ou outro órgão. Acho que seria interessante mais falar um pouco sobre essas características gerais para vocês terem um entendimento melhor do uh, que é o câncer, né? Então, segundo estatísticas da Organização Mundial da Saúde, em 2012 estimou-se que ocorreram cerca de 14 milhões de casos novos de câncer no mundo. Para 2025, há uma perspectiva de aumento para 19 milhões, portanto, é bem provável, é esperado que haja um aumento da incidência e da prevalência do câncer. Em 2012, nós tivemos cerca de 8 milhões de mortes relacionadas, ou seja, mais ou menos 57% dos pacientes diagnosticados irão falecer de câncer, e mais ou menos o mesmo percentual ocorreram em regiões menos desenvolvidas. Há, na verdade, uma maior incidência e prevalência, principalmente por conta dos fatores de risco em regiões menos desenvolvidas, em países em desenvolvimento, né? E até cerca de 65% das mortes também ocorrem nesses países em desenvolvimento, por uma série de razões, por falta de acesso, por recursos inadequados, por diagnóstico tardio, e dentre outros fatores. Essa perspectiva de aumento da incidência e da prevalência do câncer, um dos principais fatores, sem dúvida alguma, é o crescimento e o envelhecimento populacional, né? O próprio envelhecimento da população coloca o indivíduo em risco para o desenvolvimento de câncer, uma vez que as células, conforme o passar da idade, vão adquirindo ao longo do tempo mutações, e essas mutações podem ocasionar o defeito celular, a alteração celular que promoverá o aparecimento do câncer, né? Outros fatores de risco também ao longo da vida podem aparecer. O indivíduo tem, quer dizer, um tempo de exposição maior a esses fatores de risco, e por essa razão há essa estimativa de que a prevalência e a incidência aumentem ao longo do tempo também.
Obviamente, também um outro fator é o diagnóstico mais precoce. Tem se diagnosticado mais frequentemente o câncer, os recursos para diagnóstico têm melhorado, e por essa razão também a incidência aumenta. Nessa figura, vocês podem observar a relação entre a incidência e a mortalidade por tipo de câncer, conforme dados da OMS, aí somente para homens, estimados para 2012. Então, os 3 primeiros cânceres, os cânceres mais prevalentes, mais incidentes, são o câncer de pulmão, em seguida o câncer de próstata e em seguida o câncer coloretal para a população de homens. Nas barras azuis vocês observam a incidência, uma incidência relativamente alta desses 3, e em vermelho, nas barras em vermelho, a mortalidade. Como vocês observam, o primeiro é o câncer de pulmão, que tem uma alta incidência e ao mesmo tempo uma alta mortalidade, e vários outros cânceres, vocês observam que a barra em vermelho é bem próxima da barra, a extensão da barra azul é bem próxima, a extensão da barra vermelha é bem próxima da extensão da barra azul, o que significa que boa parte dos cânceres, como por exemplo o câncer de fígado, câncer de pâncreas, a incidência é praticamente igual à mortalidade, ou seja, os pacientes irão falecer, ou praticamente todos os pacientes irão falecer, ou muitos deles, ou a maioria, irá falecer desses tipos de câncer, principalmente desses mais agressivos, como pulmão, fígado, pâncreas, estômago, em que ainda a gente tem grande dificuldade em tratar, em curar esses cânceres, ou mesmo diagnosticar em um estágio possível, passível de cura. Agora, em mulheres, o mesmo gráfico, como vocês podem observar aqui, os cânceres mais comuns são o câncer de mama, o câncer coloretal e o câncer de cérvix uterina. Isso são dados mundiais, globais, estimados em 2012 pela OMS. Né? E para muitos desses cânceres, como vocês podem ver na figura, a barra da mortalidade é praticamente igual à barra da incidência, em azul. Né? O que significa dizer que a mortalidade é alta para muitos desses cânceres. Aqui nós temos os dados nacionais, os dados brasileiros estimados pelo Instituto Nacional do Câncer, já para 2018. Em homens, os cânceres mais incidentes, mais prevalentes, são próstata, pulmão e o câncer coloretal, ou seja, do intestino e do reto. E para as mulheres, os cânceres mais incidentes, mais prevalentes, são câncer de mama, colo retal e o câncer de colo uterino. Bastante similar aos dados mundiais. O que a gente destaca é o câncer de colo de útero, que tem uma incidência relativamente elevada, principalmente em nosso país, que ainda é país em desenvolvimento. Aqui é bastante importante, um ponto importante da aula, a gente falar um pouco sobre os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer. Então, vários fatores de risco, fatores ambientais, que a gente pode chamar, assim dizer, estão relacionados, são fatores determinantes para o desenvolvimento do câncer. Na verdade, esses fatores de risco, quando o indivíduo se expõe, ele aumenta o risco de adquirir aquelas mutações que a gente comentou no início da aula. Então, se você tem um indivíduo propenso do ponto de vista genético para o desenvolvimento do câncer e ele se expõe, então, a esses fatores de risco, o risco relativo dele desenvolver ao longo da vida esse câncer aumenta. Então, um dos principais fatores de risco, sem dúvida alguma, é o tabagismo, que está relacionado a boa parte dos cânceres de pulmão, quase 90% dos casos. Obviamente, isso também depende um pouco do tipo, mas tem uma correlação forte. Bexiga, cabeça e pescoço, em que há um aumento até de 25 vezes no risco de desenvolvimento dos cânceres. Pâncreas, rim e estômago. Ou seja, número considerável, e alguns tipos de cânceres mais prevalentes, como o pulmão, câncer de pulmão é bem prevalente, bem incidente. O tabagismo é um fator de risco, portanto, para vários tipos de câncer. Né? E a gente encontra, na verdade, mais de 60 compostos carcinógenos, ou seja, indutores de alterações celulares que podem determinar o desenvolvimento do câncer. E tanto o tabagista,
o tabagismo ativo, que é aquele quando o indivíduo fuma, quanto passivo, ou seja, o contato com o indivíduo, com o fumante, também pode aumentar o risco de desenvolvimento de cânceres, de modo geral. Um outro fator de risco importante que está relacionado em cerca de 3,5% de todos os cânceres é o etilismo. E aí o etilismo está relacionado a cânceres da cavidade oral, cabeça e pescoço, de um modo geral, esôfago, pâncreas, mama, intestino e fígado, né? É um outro fator de risco importante para o desenvolvimento do câncer. A dieta, alguns estudos observacionais já têm realmente registrado essa relação, essa correlação entre estilos de alimentação e alguns tipos de câncer. Então, uma ingesta alimentar rica em carne vermelha, em proteínas e gorduras, aparentemente parecem contribuir principalmente para o desenvolvimento de cânceres coloretais. Uma dieta mais rica em verduras, em legumes, com uma quantidade de exposição menor à carne vermelha, parece ser uma dieta mais protetora, apesar de que essa relação é difícil de ser estudada. Mas, aparentemente sim, há uma correlação entre alguns tipos de dieta e o câncer, né? Então, principalmente, como eu falei para vocês, a dieta rica em carne vermelha, proteínas, condimentos, alguns alimentos defumados podem aumentar o risco, por exemplo, de câncer de esôfago e alguns tipos de nozes também. Então, há alguma correlação, ainda que os estudos não são estudos tão em que há uma evidência tão alta, mas aparentemente sim, há uma correlação entre dieta e dieta, portanto, seria um fator de risco para o desenvolvimento, alguns tipos de dieta, né? De alimentação para o câncer. Um outro fator de risco importante, aí já bem demonstrado em vários estudos, é a obesidade. A obesidade realmente aumenta o risco de uma série de tipos de câncer, inclusive após o tratamento em pacientes sobreviventes que sobreviveram ao câncer, que tiveram um tratamento de sucesso, pacientes que se mantêm obesos também têm um risco aumentado de recidiva, ou seja, de o câncer retornar no futuro. Então, a obesidade é um outro fator de risco para cânceres, por exemplo, como vocês podem ver aí no slide, mama, intestino, útero, esôfago, rim e pâncreas também. Há estudos que mostram essa correlação. A gente tem alguns outros fatores de risco, e aí esses fatores de risco aparentemente têm uma correlação menor, um risco menor de desenvolvimento de câncer, ou seja, são mais raros, são de serem fatores de risco, de determinarem o aparecimento dos cânceres. Você tem infecções, então infecções pelo vírus do HPV, está relacionado a cânceres de cabeça e pescoço, de colo de útero também, outros vírus como o EBV, também para desenvolvimento de cânceres de cabeça e pescoço, hepatite B e C para o desenvolvimento de cânceres de fígado. Exposição a alguns tipos de radiação, como radiação ultravioleta, radiação de exame diagnóstico, exames radiológicos, por exemplo, agentes ambientais, como produtos químicos e pesticidas, e alguns medicamentos que diminuem a defesa, o sistema imune, o sistema de defesa do indivíduo, chamados imunossupressores, também constituem fatores de risco para o desenvolvimento de cânceres, né? Apesar de que esses fatores estão relacionados a cânceres menos prevalentes, né? Alguns deles, a maioria deles, né? Então, radiação, o risco existe, porém, um risco menor, né? Do que se comparado aos outros fatores de risco, como eu falei, o tabagismo, o etilismo e a obesidade, que são os principais. Em relação aos sinais e sintomas do câncer, eles são muito variáveis e vão depender do acometimento, de que órgão o câncer está acometendo o indivíduo, né? Então, você pode ter sintomas muito inespecíficos, como emagrecimento, cansaço, né, a chamada fadiga, febre, falta de apetite, infecções, dentre outros sintomas. E a depender do órgão que está sendo afetado, você pode ter um sintoma ou outro. Então,
Nos cânceres, por exemplo, que se originam no sistema nervoso central, o indivíduo pode ter dor de cabeça, convulsão, vertigem. Cânceres que se originam no pulmão, o indivíduo pode ter tosse, falta de ar, por exemplo. Cânceres que acometem os ossos ou que metastatizam para ossos, o indivíduo pode ter dor, fraturas, e dentre outros sintomas. Lembrando que não necessariamente os indivíduos, não significa que você tem, se você tiver esse sintoma, não significa que você tem câncer, né? Os sintomas são uma consequência do câncer, né? Esses sintomas, esses sinais e sintomas estão prevalentes, estão presentes em muitas doenças, né? Então, na verdade, aqui a gente está só citando alguns exemplos de possíveis sinais e sintomas que podem, que o câncer pode manifestar, mas não necessariamente, quer dizer, não pense que porque você tem falta de apetite, infecções ou febre ou fadiga, você está com câncer, tá certo? Importante ter isso em mente. Quanto ao diagnóstico, qualquer tipo de câncer se faz o diagnóstico através de uma análise microscópica, ou seja, você precisa obter material da neoplasia, material do tumor, para que o patologista possa analisar através do microscópio eletrônico e consiga identificar as alterações celulares compatíveis com o diagnóstico de neoplasia. Então, existe uma série de métodos, muitos dos quais vocês já ouviram falar, para a realização do diagnóstico de um câncer. Então, cânceres de estômago, por exemplo, os pacientes podem ser submetidos a um método diagnóstico, endoscopia, com biópsia, para obtenção do material do tumor que está localizado ali no estômago. Paciente que tem, por exemplo, uma lesão em cavidade oral, essa lesão pode ser biopsiada também por um especialista, geralmente um cirurgião, para que seja analisada pelo patologista e aí o patologista consiga identificar as alterações que dão o diagnóstico do câncer. Ou seja, câncer só se diagnostica através do diagnóstico definitivo, é através de biópsia. E quanto ao tratamento, existem várias modalidades de tratamento e o tratamento também é variável a depender da extensão, do tipo de câncer, da localização do câncer, e é papel aí do oncologista junto com outras disciplinas, como, por exemplo, os radio-oncologistas ou radioterapeutas e cirurgiões, discutirem o tratamento mais adequado após o que a gente chama de estadiamento, ou seja, após entendermos aonde está a doença, qual a localização e qual o tipo. Entre as modalidades principais de tratamento, nós temos a cirurgia, a chamada quimioterapia, um tratamento com o uso de drogas que são infundidas no sangue do indivíduo, com o intuito de atuarem sobre as células tumorais, com o intuito de atuarem contra a multiplicação, ou seja, de fazerem realmente as células morrerem, entre aspas. Então, nós temos também a radioterapia e, mais recentemente, outras modalidades de tratamento oncológico surgiram, as chamadas terapias-alvo, que, a grosso modo, seriam drogas inteligentes, entre aspas, que foram desenvolvidas para atuar em células que têm uma alteração específica que pode ser identificada através de alguns exames. Daí, por isso, o nome é terapia-alvo, né? E, geralmente são drogas, são medicamentos, são, na verdade, comprimidos, medicamentos orais, de modo geral, com um perfil de tolerância relativamente melhor do que a quimioterapia. E, mais recentemente, ainda nós temos a imunoterapia, que é um tipo de terapia para liberar a atuação do sistema de defesa do indivíduo contra as células tumorais, ou estimular esse sistema de defesa. Então, mais recentemente, uma série de modalidades, de tipos de imunoterapia foram aprovadas mais recentemente para o tratamento de vários tipos de câncer. E realmente revolucionaram e têm revolucionado o tratamento com desfechos mais positivos quando do uso da imunoterapia, com resultados mais positivos. Em relação aos efeitos colaterais, é de conhecimento geral de que o tratamento oncológico não é isento de efeitos adversos. Então, quimioterapia pode trazer
sintomas como náuseas, vômitos, queda do cabelo, cansaço, fadiga, diarreia, aumenta o risco de infecções de modo geral. A radioterapia também pode provocar alguns efeitos adversos, como inflamação da pele. No caso de pacientes, por exemplo, com câncer de mama, que foram submetidos à radioterapia. Fadiga, cansaço, diarreia, ardência urinária, etc. As cirurgias, dependendo da extensão da cirurgia, da localização da cirurgia, o indivíduo pode perder a função de um membro ou de um órgão. A cirurgia requer, geralmente, um processo de internação. Eventualmente, o paciente pode desenvolver infecções relacionadas ao processo cirúrgico. E as imunoterapias também, mesmo a imunoterapia e a terapia-alvo, também não são isentas de efeitos colaterais. O que leva a gente a concluir que o tratamento pode impactar a qualidade de vida dos pacientes, principalmente pelo desenvolvimento desses sintomas. Os tratamentos, de um modo geral, têm melhorado bastante nos últimos anos, mas, ainda assim, uma parcela considerável de pacientes desenvolve esses sintomas relacionados ao tratamento, ou seja, pode se desenvolver tanto sintomas relacionados ao próprio câncer, como sintomas relacionados ao tratamento em si. Portanto, após a gente fazer esse apanhado geral sobre a visão médica do câncer, a gente pode concluir que, apesar dos avanços, a incidência e a prevalência do câncer na nossa população, de modo geral, no mundo todo, é relativamente elevada. E a mortalidade para muitos cânceres é elevada, principalmente porque são diagnosticados em estágios avançados sem possibilidade curativa. Né? A gente já entendemos também que o câncer advém da multiplicação desordenada das células do corpo, principalmente após a aquisição de alterações que não conseguem ser revertidas pelos mecanismos de reparo, pelos mecanismos de defesa do próprio organismo, e resulta geralmente da interação de fatores genéticos, de fatores adquiridos por herança, né? Adquiridos familiares, e fatores ambientais. Muitos fatores de risco, o que é muito importante para a nossa aula. Muitos fatores de risco ambientais são conhecidos, são fatores de risco modificáveis e estão relacionados ao estilo de vida do indivíduo. E o câncer, apesar de todos os avanços, ainda é uma doença que tem uma trajetória marcada por uma alta prevalência de sintomas e uma qualidade de vida muitas vezes comprometida por conta de sintomas, seja em decorrência do próprio câncer em si, seja em decorrência do tratamento oncológico. E, por conta disso, as consequências dessa visão mais médica, mais terrena, é de que, de um modo geral, há um senso, né, geral, uma percepção geral, obviamente que isso também é uma generalização, mas de que o câncer está associado ao sofrimento e à morte, né? Determina uma trajetória de tristeza, de um modo geral, para pacientes e seus familiares. É uma doença que muitas pessoas veem, muitas pessoas enxergam como uma doença que deixa pouca esperança quando diagnosticada em estágios já avançados, apesar de que essa visão também tem se modificado um pouco, principalmente com o advento de novas terapias, e mesmo o paciente com doença avançada muitas vezes tem, alguns pacientes conseguem enxergar o câncer com uma experiência positiva também, apesar de que, de um modo geral, a população em geral ainda associa o câncer com sofrimento, com morte e com uma doença que traz pouca esperança, né, quando diagnosticada em estágios mais avançados, e, portanto, de um modo geral, enxerga-se pouco proveito sob uma visão mais médica, sob uma visão mais terrena, em se viver a experiência de ter um câncer, né? Então, essa é a visão médica, a visão mais terrena sobre o câncer. Então, a gente parte então agora para a parte 2, vamos para a parte 2, em que a gente vai tentar explicar o câncer sob uma visão espírita, né? Com as questões que eu já havia comentado para vocês, por que o câncer existe na Terra, quais as causas espirituais do câncer, diferentemente da visão mais médica, mais terrena,
Será que existe um objetivo, um proveito do ponto de vista espírita em se ter câncer? E qual o tratamento, e aí no caso o tratamento do ponto de vista espiritual? Então, por que o câncer existe na Terra? É importante, e aí a gente, como eu havia mencionado, nós vamos nos fundamentar principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos para tentar explicar a presença do câncer na Terra. Então, se nós estudarmos um pouco, olharmos um pouco mais para o capítulo 3 do Evangelho, que tem como título "Há muitas moradas na casa de meu pai", a gente vai entender que, sob uma ótica espírita, sob a visão espírita, o universo, dentro do universo há estágios, há vários mundos com estágios que encontram-se em estágios evolutivos diferentes. Então, nós temos os mundos inferiores, em que, de um modo geral, a existência é toda material, predominam as paixões, o nosso corpo, o corpo dos indivíduos que ali vivem são mais materiais, são frágeis, grosseiros e sujeitos, portanto, às vicissitudes e doenças como o próprio câncer, e é um predomínio do mal também. Em outro extremo, nós temos os mundos superiores, em que há o predomínio da vida moral, o predomínio do bem. O corpo, diferentemente dos mundos inferiores, é um corpo mais leve, mais etéreo e menos suscetível, portanto, às doenças, inclusive o câncer. E há uma relação de amor e fraternidade entre aqueles que ali vivem, né? Então, sobre o ponto de vista espírita, a gente conhece a classificação espírita dos mundos, que vai desde mundos mais primitivos até os mundos celestes ou divinos, né? E são habitados que são habitados por espíritos com caracteres evolutivos em conformidade uh, com a classificação, em conformidade com o grau de evolução de cada um desses mundos, né? E a Terra, como nós sabemos, no momento ainda somos classificados como um mundo de expiação e de prova, ou seja, num grau evolutivo ainda um pouco mais perto dos mundos inferiores, apesar de que estamos vivendo aí um processo de transição para um mundo de regeneração, mas ainda estamos mais próximos dos mundos de sermos classificados como ainda mais próximos dos mundos primitivos do que dos mundos celestes ou divinos, dos mundos mais superiores. E por conta disso, o Evangelho traz para a gente que nos mundos mais inferiores, no mundo de expiação e de provas, algumas características justificam, e nós vamos ver que justificam a presença das doenças, né? O mundo de expiação e de provas é caracterizado por ser habitado por espíritos ainda em evolução. Nós temos uma inteligência avançada, o que comprova certo progresso anterior, porém a nossa evolução moral ainda é muito incipiente. Nós incorremos em vícios, em paixões, em erros, e muitas vezes até nos expomos através do nosso comportamento, a fatores de risco que podem determinar o aparecimento de doenças, né? E uma vez que o nosso corpo é um corpo mais frágil, material, é também um corpo suscetível a doenças e vicissitudes, como o próprio câncer, né? Então, portanto, são eventos comuns na Terra, dentre outras coisas, as tragédias naturais, a pobreza, a miséria e as doenças em si, as enfermidades, como o câncer, né? São todos eventos que são condições, são, na verdade, eventos comuns, inerentes ao grau de desenvolvimento da Terra, né? Inerentes, uma vez que a Terra ainda é um mundo de expiações e de provas. Bom, então um dos principais fatores realmente é a condição de mundo em evolução, de mundo de provas e expiações, e pelo próprio fato de habitarmos então um mundo ainda em evolução, nós habitantes deste mundo, estamos mais suscetíveis às doenças pela característica do nosso mundo, mas também pela característica do nosso corpo, que é mais material e sujeito às vicissitudes. Quais as causas, então, do câncer, né? O Livro dos Espíritos, e aí nós temos
que realmente pensar na lei de causa e efeito, ou de ação e reação, uma das bases da doutrina espírita, para explicar também o aparecimento de doenças como o câncer, né? Então, a resposta à questão número 4 do Livro dos Espíritos: não há efeito sem causa. Procurar, então, a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá, né? Então, no Evangelho segundo o Espírito, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o Evangelho descreve para a gente três espécies de aflições. A primeira, aquelas que têm origem na vida presente e que são consequência natural do caráter e do comportamento dos indivíduos. Então, se nós, por exemplo, olharmos para o Evangelho, ele descreve bem claramente quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Quantas dissensões e funestas disputas teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero? E se nós não lembrarmos da parte inicial da aula, da visão médica, os fatores de risco principais para o desenvolvimento do câncer são fatores de risco modificáveis, relacionados ao próprio estilo de vida, como o tabagismo, o etilismo e a obesidade também até certo ponto. Portanto, nós vemos uma conformidade, uma congruência entre a visão espírita e a visão médica para o desenvolvimento, para o aparecimento do câncer, né? Quantos cânceres não seriam evitados se nós nos comportássemos de maneira diferente e não nos expuséssemos a esses fatores de risco já identificáveis como o etilismo, o tabagismo, a obesidade e etc. Então o Evangelho nos coloca: interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam. A quem então há de homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Portanto, muitos cânceres, na verdade, são explicados pelo próprio estilo de vida, pelo próprio comportamento dos indivíduos. E há uma congruência aí entre o Evangelho e a medicina, a visão médica para o aparecimento do câncer, né? Uma outra causa, também descrita no Evangelho, é a origem das vicissitudes das doenças em vidas passadas, né? Das aflições em vidas passadas. Seria, então, portanto, uma consequência do nosso comportamento em outras encarnações. Então, novamente, lei de ação e reação, causa e efeito. Todo efeito tem uma causa e muitas vezes o câncer é uma expiação do passado, né? Todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admite um Deus justo, essa causa também é de ser justa. Se não se encontra na vida atual, há de se encontrar na vida anterior. Se somos punidos, é que fizemos o mal. E esse mal se não fizemos na vida presente, tê-lo-emos feito noutra. A lógica decide que parte se acha a justiça de Deus. Portanto, comportamentos do passado também podem explicar o aparecimento do câncer, não é dos cânceres, né? Não seria a única causa, a única possibilidade, mas o Evangelho descreve como uma das possibilidades. E, por fim, as chamadas provas voluntárias. Muitos indivíduos, a doutrina esclarece para a gente, trazem já com uma programação do passado, desenvolverem um câncer durante esta encarnação para a promoção do progresso, do seu progresso espiritual. O indivíduo escolhe isso antes de encarnar. Então são provas, na verdade, voluntárias para o progresso e adiantamento, para a depuração e burilamento do próprio espírito. Então o Evangelho nos coloca: não há crer, no entanto, que todo suofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso, perdão. O sofrimento que não provoca queixumes, ou seja, a prova, o câncer encarado de maneira mais resignada, pode ser uma expiação, mas é um indício de que foi buscado voluntariamente antes do que imposto e constitui uma prova de forte resolução, o que é sinal de progresso.
Bom, portanto, após entendermos as causas do câncer, sob o ponto de vista espírita, há algum objetivo, há algum proveito em se ter câncer? O Evangelho traz para a gente, novamente, o objetivo das provações, como o câncer, é o próprio progresso, o próprio adiantamento, o crescimento moral, espiritual, a eliminação de faltas e a evolução geral do espírito. Então, ele traz, mediante as diversas existências corpóreas, que os espíritos se vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam então as faltas e purificam. E, interessantemente, o Evangelho coloca que são um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Interessante nós pensarmos que uma doença pode curar outra, né? O câncer pode ser a cura para outras doenças, obviamente aqui doenças morais, doenças espirituais. E ele dá também a recomendação para nós melhor aproveitarmos eventos como esses ou experiências como essas durante as nossas encarnações, né? Então, o câncer, as doenças devem ser aproveitadas através da resignação, da coragem, da fé, a confiança em Deus. A gente sabe que há grande dificuldade em se fazer isso, mas é por essa razão que as doenças, as vicissitudes se constituem também como provas para o nosso adiantamento. Então ele coloca compensação, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta então a compensação que hão de ter aqueles que sofrem. Deveis, portanto, considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são um pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair, em algumas ocasiões, né? Suportadas, então, pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura, ou seja, o sofrimento bem suportado, com resignação, pode realmente promover o progresso do espírito e poupar sofrimentos em outras vidas, sofrimentos maiores no futuro. A fé em Deus, o Evangelho recomenda como um forte aliado no enfrentamento de doenças como o câncer. Então ele coloca a fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaiam os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual remédio para curar tal úlcera ou tal chaga. E aí a gente poderia ler de outra maneira. Não nos pergunteis, portanto, qual remédio para curar tal câncer ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante de sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. Isso aqui não quer dizer que, obviamente, que nós devemos ter fé, mas devemos também seguir e se pautar na medicina terrena, da terra, no tratamento e no manejo das doenças, ou seja, sempre aliar a fé em Deus, aliar as recomendações da doutrina espírita com o tratamento médico terreno. E o tratamento espiritual, aí aliado, como eu havia falado, ao tratamento médico, a gente pode identificar nas instruções dos espíritos quanto ao bem e ao mal sofrer, ou seja, se porventura nós estivermos em aflição, acometidos por vicissitudes, doenças como o câncer, a ideia é que se nós vamos realmente sofrer, nós vamos ter algum sofrimento, mas que nós enfrentemos esse sofrimento de uma maneira mais resignada. O Evangelho traz para a gente o seguinte: poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta, portanto é importante nós suportarmos a nossa prova com coragem e com fé. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece, obviamente, é sempre um aliado, a prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus.
Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Portanto, nos sustentemos durante essas provações que todos nós iremos passar em algum momento, se não passamos nessa encarnação, passamos em outras, ou iremos passar mais para frente. Nos sustentemos na nossa fé e nas recomendações, na prece e nas recomendações da doutrina. O fardo, então, é proporcionado às forças, como a recompensa será a nossa resignação e a nossa coragem. Então, que nós nos esforcemos, obviamente é difícil, mas que nos esforcemos a bem sofrer, né? Essa visão espírita, portanto, diferentemente diferentemente da visão médica, traz novas explicações para o aparecimento e para as causas do câncer. Como nós colocamos, a categoria evolutiva da Terra explica a presença do câncer e como outras doenças. Nós ainda estamos em um mundo de provas e expiações, um mundo que reside numa categoria, que encontra-se numa categoria evolutiva ainda mais próxima dos mundos inferiores e, portanto, é condição inerente da Terra o desenvolvimento de doenças para o nosso progresso espiritual. As causas do câncer, muitas delas resultam do próprio comportamento do indivíduo nesta vida, ou como podem ser também resultantes de comportamentos em vidas passadas, ou ainda mesmo constituem provas escolhidas pelos espíritos, escolhida pelo espírito antes da encarnação, provas desencadeadoras, provas promotoras do progresso espiritual. E o objetivo maior, sem dúvida, é a evolução do espírito durante a provação, se bem aproveitada, com resignação, com fé, com coragem, diante da prova. Então, concluímos que a visão espírita, na verdade, traz para a gente que se é bem-aventurado quando nós nos expusemos, quando nós nos expomos a uma aflição, como o câncer, e bem-aventurados os aflitos quer traduzir-se exatamente da seguinte maneira: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso, é o que coloca Lacordaire em Havre, 1863. E o Evangelho coloca para a gente: ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Isso significa, basicamente, que a prova bem suportada promoverá o progresso do espírito e nós ficaremos mais gratos após termos suportado e ultrapassado essas provações. As consequências, então, desta visão, um pouco mais diferentemente da visão mais médica, mais terrena, enxergam o câncer como uma oportunidade de progresso e de evolução, podendo determinar, inclusive, uma trajetória de sofrimento, porém, um sofrimento reparador. É uma doença que pode trazer esperanças de redenção e de fortalecimento da fé e da confiança em Deus. É possível, portanto, enxergá-lo como uma montanha que trará bem-aventuranças quando nós atingirmos o cume, quando nós ultrapassarmos a provação, ultrapassarmos a prova. Né? Então, gostaria de agradecer para vocês, gostaria de agradecer vocês pela atenção. Espero ter contribuído um pouco com o entendimento de vocês, trabalhadores, dando essa visão geral sobre o câncer e sobre essa visão também do câncer sobre a ótica espírita. Coloquei aqui no final para vocês algumas referências do que a gente tratou. O site do INCA pode dar informações gerais bem fáceis de serem compreendidas através da internet. Vocês podem acessar essas informações. Temos informações também, eu coloquei algumas referências sobre dados estatísticos que eu mostrei, mas mais importante, sem dúvida alguma, é o estudo da doutrina e
das obras básicas, principalmente do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Eu agradeço a atenção, espero ter contribuído e, em um momento oportuno, nós teremos a oportunidade de discutir um pouco mais, de sanar as dúvidas de vocês e de receber os questionamentos. Muito obrigado.